quinta chave. Qual é a quinta chave para entender este livro? Apocalipse identifica a prostituta chamada Babilônia. Essas prostitutas que estão aqui na Manuel Ribas de Guarapuava, sabe uma coisa? Eu não tenho a menor ideia qual é o nome de nenhuma delas, porque eu nunca falei com nenhuma delas. Mas alguém precisa falar com elas. Eu ia sugerir uma turma de 2 ou 3 mulheres bater um papo com elas sobre Jesus Cristo. Homens, fiquem longe delas. Elas tentam seduzir e causar problemas. Mas elas precisam ser evangelizadas. Eu não sei o nome delas, não quero saber o nome delas, mas eu gostaria que elas fossem membros da igreja um dia. Esta mulher, esta prostituta em Apocalipse, o nome dela era Babilônia, enquanto ela foi rebolando na praça. O livro de Apocalipse tem este símbolo na história chamado a prostituta. A gente encontra ela em capítulo 17, versículos 1 a 18. Vamos ler. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se a mim. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós sabemos quem é esta besta. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava uma cálice de ouro cheia de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me diz: por que você está admirado? Eu lhe explicarei. Não escuto Alan e nenhum outro professor sobre o Apocalipse. Escuta este livro. O anjo diz: eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8. A besta, nós já identificamos ele, já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. A besta que você viu já não é. Ela está para subir do Altíssimo, do abismo, e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto verá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas. Nós já falamos, é um império romano, sobre as quais está sentada a mulher. Então a mulher está sentada nas costas desta besta. Versículo 10. São também 7 reis. 5 já caíram, ainda existe. E o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, agora não é o 8º rei, um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas ainda por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito: darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, o anjo me disse: as águas que você viu, que está sentada a prostituta, são
povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiaram a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruição com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Agora presta atenção no versículo 18, porque esta é a chave do texto inteiro. A mulher, este é um anjo ainda explicando para João, a mulher que você viu é a grande cidade que reina no presente, reina, não reinará, não reinou, não, reina sobre os reis da terra. João escreveu aqui, ela é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela comete fornicação com os reis. Ela anda em cima ou controla a primeira besta, que é o imperador romano. Ela é vestida com riqueza, versículo 4. Ela tem na mão um cálice cheio de sangue dos santos. E tendo bebido tanto do seu sangue, ela está embriagada. Portanto, a prostituição é a cidade que controla a primeira besta, o Império Romano, que guia os reis do mundo em imoralidade, é rica, exige a perseguição dos cristãos. Os primeiros cristãos teriam facilmente reconhecido essa cidade como a cidade de Roma. Quando João estava escrevendo qual era a cidade que governava o mundo, o capital, Roma. Outra pista de identificação é que ela tem uma inscrição na testa. Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. O nome dela, no filme, o nome dela, Babilônia. Todos os reis conheciam a Babilônia. Alguns cansaram dela e abusou dela, deixou ela sem roupa e ela sangrando na rua um dia. A vida de prostituta feia. Mas o nome dela é Babilônia. É um nome simbólico nesta história. A antiga Babilônia, que não existe mais, desde a Pérsia a derrotou em 539 a.C., foi a capital de um grande império mundial que perseguiu o povo de Deus. A Babilônia perseguiu o povo de Deus no cativeiro durante 70 anos e levantou uma imagem para ser adorado. Alguém se lembra de Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego? Por isso, este é um nome simbólico apropriado para a cidade capital do Império Romano. Também uma perseguidora do povo de Deus. Alguns no primeiro século até chamavam a Roma, a Babilônia. Olhe comigo rapidamente em 1 Pedro 5, só para ver, fora do livro, este nome simbólico era usado para descrever Roma. Pedro está terminando sua carta, 1 Pedro 5, 13, ele diz, aquela que está em Babilônia, também Leita envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho, aquela que escreveu o Evangelho de Marcos, aquela que escreveu o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Pedro. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Até Pedro se referiu à capital do mundo como a Babilônia. Não era segredo a identidade dessa cidade. Outra pista, essa é tão interessante. Olha aqui na tela uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Esta é uma moeda do primeiro século, que mostra que a prostituta simboliza a cidade de Roma. É uma moeda popular em circulação na Ásia, na época em que o Apocalipse foi escrito. O que está num lado da moeda? O imperador Vespasiano. Ele viveu
antes da destruição de Jerusalém. Está escrito lá, César Vespasiano, em grego, tudo maiúsculo. No outro lado da moeda, está escrito lá embaixo, Roma. É por isso que Jesus diz, dá para César ou que é de César? Então, vamos ver a imagem lá. Você está vendo de quem pertencia o dinheiro da época? No outro lado está escrito Roma, e na cena tem uma mulher bonita, vestida ricamente, e ela está sentada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colinas. Esta moeda está vista hoje no Museu Britânico, que mostra Roma como uma mulher bonita, teria sido conhecida pelo povo do Império do primeiro século. Portanto, a prostituta chamada Babilônia é a fantasia da cidade de Roma. Diz prostituta, versículo 18 diz, é a cidade grande que reina sobre o mundo. Não reinará, não reinou, reina, enquanto João está escrevendo. Roma. Vamos ver se nós temos tempo. Eu gostaria de fazer as últimas duas chaves, vamos ver o que é possível. Apocalipse, chave 7, para entender este livro. Apocalipse identifica os 1260 dias. Eu vou pular algumas coisas aqui na página 18 que você pode ler em casa. Há 3 palavras gregas no Apocalipse que falam de tempo. E nosso tempo está quase acabando hoje. Tem uma palavra que é a hora, e não é literalmente 60 minutos. É uma palavra que descreve é a hora do jantar, é a hora de dormir, é a hora de primavera. E em Apocalipse ele fala de 1 hora. Então ele é um momento simbólico bem curto. Então você pode ler as referências. Tem uma segunda palavra em Apocalipse que se chama tempo. E cada vez que você lê a palavra tempo em Apocalipse, na realidade tem 2 palavras gregas para tempo em Apocalipse. Em português é tempo, 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 tempo. Em grego é chronos e kairos. Cronos e kairos. E se você não lê grego, você não vai saber um do outro. Mas se quiser levantar a mão, eu vou falar qual é qual durante o decorrer das aulas. Mas Cronos, a palavra Cronos em grego produziu nossa palavra em português, cronologia. É uma sequência de tempo. É uma quantidade de tempo. Pode ser um tempo curto, um tempo longo, mas descreve uma sequência de tempo que vai passar. É um tempo para se arrepender, capítulo 8. É um tempo para descansar para os perseguidos. E vocês podem estudar aquilo. Mas o que eu quero destacar é este terceiro. Tempo, kairos, é a palavra grega, e eu coloquei as referências onde você encontra. Esta palavra significa qualidade de tempo. Não é cronologia, não é 60 minutos, é uma época de tempo. Um tempo ou época agradável, um tempo difícil, um tempo de julgamento, um tempo de frio, calor, um tempo de figos, uma época de colheita, uma época de descanso. Em Apocalipse, esta palavra kairos descreve uma época de perseguição. Época de perseguição contra cristãos que está próximo para as pessoas que estavam lendo o livro na época. Então, há uma época de tempo chamado kairos, mencionado somente 5 vezes no livro de Apocalipse. E as 5 vezes estão no capítulo 11, 12, 13. 2 vezes é chamado 1260 dias. 2 vezes é chamado 42 meses. Uma vez é chamado 3 anos e meio. Ou algumas vezes é chamado tempo, tempos, 2 anos, e meio tempo, meio ano. Ou 3 anos e meio. Então, vamos analisar isso rapidinho. Só para mostrar as referências para esses 3. Todos. E o que eu quero, eu sei que quando vocês leiam esses números de 1260 dias e 42 meses e 3 anos e... você fica confuso. É exatamente o mesmo tempo. 42 meses, exatamente 3 anos e meio. 12, 12, 12, 36, mais 6, 3 anos e meio.
1260 dias é exatamente 3 anos e meio. Exatamente 40. É a mesma época de tempo. Expresso em dias, meses ou anos. Então, é o mesmo tempo. Expresso em 3 maneiras diferentes. O que acontece durante esta época de tempo? O que acontece? Em capítulo 11, versículo 2, olhem 11, 2. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ela foi dada aos gentios. Eles pisarão a cidade santa. Essa não é a grande cidade, Roma. Não, essa é a cidade santa, essa é do povo de Deus. A cidade santa é pisada durante 42 meses. Versículo 3 diz: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. É o mesmo período de tempo, expresso em meses, não importa. Enquanto o povo está sendo pisado, os testemunhas estão pregando simultaneamente. Em versículo 7 e 8, esses testemunhas finalmente são mortos. E vai acabar este período de tempo. Olha em capítulo 12, versículo 6. A mulher, aquela mulher que estava de pé na lua, vestida com sol, com coroa de 12 estrelas, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Mesmo tempo, enquanto a cidade está sendo pisada, os testemunhas estão sendo pregando e vão ser mortos. Esta mulher na história, protegida por Deus no mesmo período de tempo. É uma época, é Kairos, uma época de tempo. Olha em capítulo 12, versículo 14. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo humano. Tempos, mais 2 anos, estamos em 3 já, e meio tempo, meio ano, 3 anos e meio. Fora do alcance da serpente. Então, essa mulher é protegida, enquanto a cidade é pisada, testemunhas estão pregando, esta mulher é protegida neste Kairos, nesta época de tempo. Capítulo 13, versículos 5 a 7. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dado autoridade. A besta tem autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo, os que habitam nos céus. A besta foi lhe dado o poder para guerrear com os santos e vencê-los. Por quanto tempo? Só 42 meses. Então, enquanto a cidade santa está sendo pisada, os testemunhos estão profetizando, eventualmente vão ser mortos, a mulher é protegida, a besta está atuando. Ele tem a autoridade a agir nesta mesma época de tempo. Na apostila, página 12:9, bem em negrito, diz: observe o que todas essas épocas têm em comum. Não importa se o tempo é expresso em dias, meses ou anos, a atividade mencionada é sempre um ataque contra o que Deus acha precioso, especificamente os seus santos. Em 2 dos eventos, Satanás está atacando. Em 3 dos eventos, a besta do Império Romano está atacando. Portanto, o tempo de 1260 dias é um tempo simbólico da época de perseguição, Kairos. Um tempo desagradável para a igreja, do povo de Deus, e especificamente um ataque de Satanás usando o Império Romano. Desde que o Império Romano perseguiu os cristãos do ano 90 até 300 depois de Cristo, esta época é o símbolo de 1260 dias representa. O Império Romano iniciou
perseguição mundial contra os cristãos no ano 90, durou até o ano 315, Constantino sentou e a perseguição parou, porque as religiões do mundo foram legalizadas e o cristianismo, finalmente, 249 anos de perseguição. Esta época de 90 a 300 é a época desagradável, a época de perseguição, que é o símbolo de 1260 no livro. Lembre-se que o Apocalipse não somente animais e outros objetos são símbolos, mas números são simbólicos no livro de Apocalipse. Então, este 1260 dias não é literalmente. Não tenta colocar no calendário e adivinhar e achar que é anos e... Não tenta interpretar. O livro já explicou o que é. É uma época, é um kairos de perseguição. Não só um tempo literal de 3 anos e meio, mas uma época de tempo, uma qualidade de tempo que representa uma época desagradável. Quando um evento importante vai acontecer. E você pode comparar esta leitura com Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 12. Ele vai usar a mesma terminologia. Tempo, tempos e meio tempo. Descrevendo exatamente este quarta besta perseguindo os santos. Igual. Eu vou deixar você ler esses dois em casa. Portanto, os 1260 dias representam o período de tempo no qual o Império Romano perseguiu a igreja. Diz na Bíblia, ou talvez você queira escrever na margem, diz 1260 significa tempo de perseguição da igreja pelo Império Romano. Só para lembrar, e nós vamos fechar hoje, números são simbólicos no livro de Apocalipse. Como números são simbólicos para nós. Estamos olhando no painel do carro e nós vemos números que indicam horário, temperatura e data. Mas se você mostrasse esses números para alguém no primeiro século, eles não teriam a menor ideia o que significam. Eles não tinham relógios. Nem esse tipo de relógio. Eles não tinham. Nem aquela com ponteira que eu estou ultrapassando um pouquinho hoje à noite. Outro exemplo. Só para um exemplo, vamos fechando. Por que o jovem brasileiro sempre fala de sua idade como tenho 23 anos e 12 meses? Ou eu estou quase 25. Quantos anos você tem? Quase 25. Qual número ele está evitando falar? Por quê? Ninguém quer falar eu tenho 24 anos. É por causa do que significa nesta cultura de homossexualismo. Outro exemplo de números simbólicos no Brasil. O que 7 significa? Sorte. O que significa nota 10? O que significa 13? Não vou sair de casa no dia sexta-feira, dia 13. O que significa 51? Eu só sei pela propaganda. Eu nunca tomei essas coisas. Mas no Apocalipse, nós veremos vários números, 7, 24, 1000, 144 mil, como números simbólicos.